Eu vou pedir gentilmente que vocês abram as Bíblias de vocês no livro de Lucas. Livro de Lucas, um dos evangelhos, né? O terceiro evangelho. Livro de Lucas, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 5 até o versículo 14, que diz assim: Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E a toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E lhe terás prazer em alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Meus irmãos, estamos aqui falando sobre os pais de João Batista, né? Aquele que foi o precursor aí, aquele que veio como aquele que viria para abrir os caminhos para que o nosso Senhor Jesus pudesse vir e fazer, completar a obra que já começou desde lá dos profetas. Quando a pastora Tati me fez o convite para ministrar essa palavra, eu busquei ao Senhor um direcionamento e o Senhor me trouxe essa palavra na mente porque é uma palavra que quebra alguns conceitos. É uma palavra que vem quebrando alguns conceitos que muitos de nós, em especial, talvez alguns novos convertidos, que são levados a pensar dessa forma, esses conceitos começam a ser quebrados aqui, nesse trecho. E por quê? Que conceito é esse? É o conceito de que se eu sirvo a Deus, se eu sou um servo, se eu sou uma serva de Deus, se eu sou comprometido com a obra, isso automaticamente dentro, né, de uma visão leiga, eu estou obrigando ao Senhor a manter a minha vida 100% intacta. Ou seja, eu vou ser bem-sucedido no trabalho, eu vou ser bem-sucedido no meu relacionamento, eu vou ser bem-sucedido na minha saúde, eu vou ser bem-sucedido no meu ministério, eu serei bem-sucedido em diversas áreas da minha vida. Só que quando a gente olha para esta palavra aqui, assim como para muitas outras, nós vemos que a palavra de Deus atesta o contrário. Zacarias e Isabel, como nós vimos aqui no versículo 5, eles eram completamente envolvidos com a obra. Zacarias era sacerdote, Isabel ela era descendente de Arão. Ou seja, Isabel também vinha de uma classe sacerdotal, apesar dela não lidar diretamente com a liturgia do templo, mas ela era descendente de Arão, ou seja, ela era uma levita. Ela era descendente de Arão. Ela tinha já no seu sangue, na sua descendência, o atestado de que ela não era uma mulher qualquer. Ela era uma descendente de Arão. De igual modo, Zacarias.
porque, como nós bem sabemos, só poderia ser, dentro da tradição, um sacerdote aqueles que fossem descendentes de Arão. Então, aqui nós vemos que tanto Zacarias quanto Isabel eram um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher que se dedicavam à obra. E isso fica muito comprovado no versículo 6, quando diz assim: e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, eles entendiam quem eles eram e eles andavam, eles viviam correspondente ao que eles foram chamados, ao que eles foram criados por Deus para ser. Servos. Servos em excelência. A palavra diz que eles eram justos perante o Senhor e andavam sem repreensão alguma. Ou seja, Zacarias era comprometido com a obra e, de igual modo, Isabel era comprometida. Isabel era aquela que orava pelo seu marido. Pelo menos eu vejo dessa forma, eu consigo conjecturar dessa forma. Isabel é aquela que, enquanto o marido está trabalhando no templo, ela está orando, está intercedendo, eles caminham juntos, eles, trabalham juntos, fazem evangelismo juntos, eles dizimam juntos, eles sentam juntos, eles visitam o lar de outros casais juntos, quando tem um irmão enfermo, eles vão fazer a obra juntos. Então nós vemos que a vida dessas duas pessoas, de Zacarias e de Isabel, eram completamente devotas e dedicadas ao Senhor. Só que aí, no versículo 7, a palavra diz: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aqui eu começo a reforçar o que eu disse no começo da mensagem, que essa mensagem vem para quebrar o nosso conceito. E que conceito é esse? O conceito de que, se eu sou um dizimista, se eu sou uma pessoa atuante na obra, Deus tem por obrigação manter toda a minha vida bem-sucedida. E não é bem assim. Quando nós servimos a Deus, nós precisamos servir a Deus por amor. Quando nós servimos a Deus, nós precisamos servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Eu entendo que quando nós nos aproximamos de Deus, assim como um relacionamento comum, né, nós nos aproximamos por uma necessidade. Né? Quando nós nos relacionamos, quando nós começamos a nos interessar por uma pessoa, nós começamos a nos relacionar por uma necessidade física, com todo respeito a todos, até mesmo sexual, por um interesse intelectual, por um interesse da beleza da pessoa, por um interesse de diversas formas. Só que com o passar do tempo, esse relacionamento ele se transforma. O amor verdadeiramente ele nasce, independente das pessoas, da pessoa amada manter aquelas qualidades ou não, mas o amor já começa a ser o laço maior. Então, aquela pessoa que era linda, bela e formosa, com o passar do tempo, a idade vai chegar, né? Então, aquilo que estava em cima começa a ficar embaixo. Mas o que vai manter a união das duas é o amor. Aquela pessoa que, de repente, se interessou ou se envolveu com a pessoa por conta das condições financeiras, que isso acontece muito, né? Uma condição mais elevada. Se não houver amor, qualquer imprevisto, elas se separam. Mas se houver o amor, ainda que aquela que tem uma condição melhor perca o trabalho ou passe por um período de grande tribulação financeira e não tenha mais as mesmas condições, elas se manterão unidas pelo amor. E assim é com Deus. Quando nós começamos a nos relacionarmos com Deus, é muito claro, é muito óbvio. Isso já aconteceu com muitos de nós, inclusive comigo. Quando nós nos aproximamos do Senhor, na grande maioria das vezes, nós nos aproximamos por aquilo que Ele faz. A grande maioria de nós nos aproximamos do Senhor por aquilo que Ele faz. Ele liberta, Ele cura, Ele abre portas, Ele restaura, Ele realiza sonhos, Ele faz o impossível. Só que com o passar do tempo, à medida que nós vamos nos relacionando com o Senhor, à medida que o amor que a pastora Tati, inclusive, mencionou aqui no começo, através da sua oração, quando esse amor nasce,
Independente do Senhor fazer ou não, nós permanecemos firmes na presença. Nós permanecemos firmes, obedientes. Nós permanecemos assim como Zacarias e Isabel. A palavra diz que eles eram justos. Só que no versículo 7 diz que eles não tinham filhos. Mas no versículo 6 diz que eles eram justos perante o Senhor. No versículo 7 diz que eles não tinham filhos. No versículo 6 diz que eles eram sem repreensão alguma. Mas no versículo 7 diz que eles não tinham filhos. E isso chama muito a minha atenção, chamou muito a minha atenção, e eu espero que chame a atenção de vocês, porque Zacarias, como sacerdote, Zacarias, dentro de uma visão popular que tem sido pregado ultimamente aí pelos coaches da vida, pelos pregadores que querem hypar, que querem likes, que querem curtidas. Dentro dessa visão atual, Zacarias poderia bater no peito e dizer: Senhor, eu não subo mais enquanto o Senhor não me der um filho. Eu paro com a obra por aqui, enquanto o Senhor não me der um filho, porque é uma vergonha para mim ser um sacerdote e não ter um filho. Talvez esse poderia ser o pensamento meu ou de muitos outros aqui, como tem sido o pensamento de muitas pessoas aí afora. Pessoas que querem colocar o Senhor na parede, contra a parede, dizendo: Senhor, se o Senhor não abrir a porta de emprego para mim, eu saio da igreja. Ameaçando o Senhor, se esquecendo que o Senhor é Senhor, ele não é servo. Servo somos nós. Ele é Senhor, ele é soberano. Então aqui a gente vê que Zacarias poderia muito bem dizer: Senhor, eu sou um sacerdote, é uma vergonha para mim, eu não vou mais servir na sua casa, eu não vou mais participar do sorteio, eu vou tirar o meu nome do sorteio. É claro que culturalmente a gente entende que era uma situação muito complexa. A família que não gerasse filhos, ela era vista com maus olhos, né? Tanto que, na época, haviam algumas doutrinas, algumas leis que permitiam que, quando o marido, quando a mulher não conseguia diretamente dar à luz, né, a um filho para gerar uma descendência para o seu marido, ele teria liberdade para devolvê-la, ou ele teria liberdade para ter uma outra mulher, que era então chamada como concubina. Assim como aconteceu com Eucana e Ana. Ana tinha o ventre cerrado pelo próprio Senhor. Ana não conseguia gerar. Até que Eucana, então, seguindo as doutrinas da época, traz então Penina, para então gerar filhos, para gerar descendentes. Isso a gente vê nitidamente como aconteceu também com Abraão, como aconteceu com Jacó, ou seja, as mulheres elas eram estéreis e infelizmente elas não podiam gerar, e dentro de uma cultura da época, então era permitido ter as famosas concubinas. Né? Só que aqui a gente vê também um processo de fidelidade de Zacarias, não apenas a Deus, mas também a sua esposa. Era Zacarias dizendo assim: Isabel, eu estou contigo. Você é a mulher que Deus colocou na minha vida. Independente de você gerar ou não, eu não terei outra mulher na minha vida. E assim ele também falava para Deus: Senhor, eu estou contigo. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é aquele que me fez com a palma das suas mãos. Independente do Senhor fazer ou não, eu não vou jamais me voltar contra o Senhor. Eu estarei sempre voltado para o Senhor. E a minha oração é que nesta noite nós estejamos quebrando esses conceitos em nós, sabe? Esses conceitos de que muitas das vezes eu sou um pastor. Então, por eu ser um pastor, tudo na minha vida tem que ser bem sucedido. Não é assim, sabe? Eu vou passar por problemas, eu vou ficar desempregado, eu vou ser acometido por doenças. Eu posso correr o risco até mesmo de passar por uma separação. Eu posso correr o risco de repente, ter uma notícia ruim de um mandato de despejo. Enfim, problemas acontecem o tempo todo. E eles acontecem com todos, sejamos nós cristãos ou não. A própria palavra do Senhor diz, deixe-me confirmar aqui, no livro de Mateus 5:45, dizendo que, porque ele, o Senhor,
faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Então veja que servir a Deus não é um atestado de que a sua vida vai sempre andar às mil maravilhas. Servir a Deus não é um atestado de que eu, que trabalho com comércio, terei sempre clientes batendo à minha porta. Haverão épocas que os clientes vão sumir e eu vou entrar em desespero. Mas mesmo nesse cenário de desespero, eu jamais poderei deixar de estar na presença do Senhor. Eu jamais poderei deixar de reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida, é o meu provedor. Porque com cliente ou cliente, Ele não deixará de ser Senhor na minha vida. Com cliente ou sem cliente, Ele sendo o Senhor da minha vida, Ele sempre há de prover o pão de cada dia. Porque Ele é Senhor. No sábado agora, eu estive numa mini vigília, fui para receber, sentei lá no cantinho, o pastor me viu e falou, não, vou te dar uma oportunidade. Eu falei, não precisa, peraí. Enfim, aí me deu a oportunidade e eu fui falar sobre Neemias. E até porque era o tema, né, da vigília. E quando eu estava ministrando sobre Neemias, Deus me chamou uma atenção assim, ali na hora, que eu não estava nem, enfim, pensando em compartilhar aquela informação. E a informação no capítulo 2 de Neemias, se vocês forem ler, é o momento em que o rei ele percebe que Neemias estava triste por conta do ocorrido no capítulo 1. Ou seja, Anani, o irmão de Neemias, chega para Neemias, fala todos os problemas que estavam ocorrendo em Jerusalém. Neemias então chora, ele se levanta, ele faz uma oração e ele continua servindo. Ele continua com os seus compromissos com o rei. Até que um dia ele se apresentou triste. E o rei percebeu. Joey, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, independente do estado que você esteja, jamais deixe de estar na presença do rei, porque em algum momento ele vai te perceber. O problema é que muitos de nós estamos passando por problemas e nós nos ausentamos. O problema é que, diante dos cenários que têm sido apresentados diante de nós nos frustramos e deixamos com que as frustrações acabem nos afastando da presença do rei. Como que o rei vai perceber você? É claro que o rei aqui é um rei humano. Não é o rei que nós estamos falando, que é o rei Jesus, o nosso grande Deus, onipresente, onisciente, o sabedor de todas as coisas. Então ele sabe muito bem daquilo que nós estamos passando. Mas nesse cenário de Neemias, Neemias jamais teria sido notado e percebido pelo rei se ele não estivesse na presença. E é isso que falta em nós, meus irmãos. Termos maturidade para entendermos que, independente dos problemas, nós precisamos estar na presença de Deus. Ah, mas eu estou frustrado, eu estou triste, a porta está fechada, o laudo médico não está favorável. Ainda assim, não se ausente da presença de Deus. Porque em algum momento ele vai falar com você, ele vai dizer, eu estou te percebendo. Na verdade, Deus nunca deixa de nos perceber. Somos nós que deixamos de focar nele. A gente foca tanto no problema que a gente acaba deixando de olhar para o Senhor, assim como Pedro fez andando sobre as águas. Ele acabou focando por demais no vento, temeu e por aquele momento ele desviou o olhar do Senhor para olhar para o vento. Ou seja, Deus está falando, estejam sempre na presença. É a presença que vai fazer com que o rei possa perceber você, possa perceber o teu estado, possa perceber a tua necessidade. E assim aconteceu com Zacarias. Zacarias estava servindo, mas dentro de casa tinha uma mulher com ventre cerrado, tinha uma mulher estéril. Uma mulher que não tinha filhos. Zacarias estava servindo a Deus, era justo, mas em casa ele era completamente frustrado, porque não tinha filhos. E quantos de nós também precisamos lutar contra as nossas frustrações? Nós precisamos lutar, nós precisamos vencer, nós precisamos dominar as nossas frustrações. Joey, eu não tenho frustração. Tenho. Todos nós temos uma frustração. Eu, principalmente,
tenho algumas frustrações. Graças a Deus eu estou sanando algumas delas ao decorrer do tempo. Mas eu tenho frustrações, sabe? É uma faculdade não concluída, é o carro que ainda não chegou, é a chave da casa própria que ainda não está nas suas mãos, é o relacionamento tão favorável que ainda não veio, sabe? É o projeto que ainda não foi concluído. E tudo isso, ao passar do tempo, começa a te frustrar, começa a te desanimar. E essas frustrações, se nós não vigiarmos, elas começam a nos afastar da presença do Rei. Elas começam a nos afastar da presença de Deus. Mas nós precisamos fazer como Zacarias. Zacarias entendeu que, independente dele ser pai ou não, independente de sua mulher ser fértil ou não, nada, nenhum desses problemas seriam capazes de afastar ele do compromisso que ele tinha com o rei. Aleluias. E que nessa noite nós também possamos pensar exatamente dessa forma. Senhor, nada do que acontecer vai me afastar da tua presença. Eu vejo essa atitude de Zacarias e de Isabel sendo materializada através do que Abacuque falou. Lá em Abacuque 3, a partir do 17 a 18, que são versículos muito conhecidos, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. É Abacuque dizendo, independente dos percalços, dos altos e baixos, independente dos vendavais, todavia eu me alegrarei. Com as portas abertas ou fechadas, todavia eu me alegrarei. Independente do laudo médico estar favorável ou não, todavia eu me alegrarei. Essa é a orientação que o Senhor está nos dando nesta noite, meus irmãos. Independente das frustrações, independente das decepções, independente dos percalços da vida, nós precisamos nos alegrar a todo momento, porque a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria, é claro, é muito bom ter um carro na garagem, é muito bom ter uma casa própria, da qual a gente não precisa se preocupar com aluguel. É muito bom nós termos um relacionamento aos pés do Senhor, com fidelidade. É tudo muito bom. É muito fácil servir a Deus quando tudo flui. Mas e quando a porta fecha? Quando a carteira é assinada com uma assinatura de demissão? Quando a gente recebe uma ordem de despejo, ou quando chove muito e entra enchente na nossa casa, e a gente acaba perdendo a maioria dos nossos móveis. Quando acontece um acidente com um familiar nosso, sabe, com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos próximos, Abacuque está dizendo, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Então que nesta noite nós consigamos quebrar esse conceito em nossa mente. Conceito esse que tem sido pregado por esse evangelho de oba-oba, de que servir a Deus, de que ser um dizimista fiel garante a nossa vitória 100%. Não, meus irmãos. Dízimo, eu tomo até a oportunidade para falar, dízimo, ele nunca aponta para o futuro. Dízimo aponta para o passado, porque se você está dizimando é porque o Senhor já te abençoou. Então, quando esses pregadores pregam dizendo que você tem que dizimar porque Deus vai te abençoar mediante ao seu dízimo, eles estão induzindo a gente a fazer uma barganha com o Senhor. Senhor, aqui está meu dízimo, vou querer mais mês que vem. E não é assim. Então esses conceitos precisam ser quebrados. O verdadeiro evangelho precisa ser pregado e vivido por nós. E hoje nós estamos diante de uma grande verdade. E que verdade é essa? Que independente de eu ser pastor, de eu ser diácono, de eu ser dizimista, de eu ser instrumentista, de eu ser um intercessor, de eu ser, enfim, independente do ramo, da área de atuação que eu ou que qualquer um de vocês tenham na obra, isso jamais vai tirar de nós, vai eliminar de nós
a possibilidade de vivermos percalços. E daí você pode até perguntar, mas pastor Joey, então qual a vantagem de servir a Deus? Se o sol brilha para todos, se a chuva cai sobre todos, qual a vantagem que eu tenho então de servir, de ser um dizimista ou de ser fiel à obra, fiel a Deus? A vantagem, meus irmãos, é consolo, é conforto, é paz. A vantagem é a salvação. Jesus, ele pode abrir as portas de emprego, pode te curar. Jesus pode fazer um rebuliço pela sua vida. Mas o principal motivo de Jesus ter vindo ao encontro das nossas vidas é para trazer a salvação. A porta aberta é uma consequência da vida dele em nossas vidas. O carro zero é uma consequência da vinda dele em nossas vidas. O bom relacionamento é uma consequência da vida dele em nossas vidas. O principal motivo de Jesus ter vindo para as nossas vidas é trazer a salvação. Então, só por isso, nós já precisamos ser gratos a Deus em todos os momentos, porque nós sabemos que se Deus fizer ou não aqui neste plano, o nosso plano espiritual já está garantido. Então, em todos os momentos, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Aleluias. No versículo 8, diz assim: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Ou seja, Zacarias, ele foi escolhido, ele foi sorteado, ele foi selecionado para cumprir com os deveres do templo. E aprove ao Senhor neste dia responder Zacarias. Dentro de uma liturgia, era um dia comum. Dentro de uma rotatividade, porque esse processo era feito todos os dias. A diferença é que havia um sorteio para saber qual sacerdote queria tratar aquela liturgia. Então, liturgicamente, era um dia comum. Assim como hoje pode parecer mais um encontro comum, realizado às terças-feiras à noite, pela célula raiz da fé. Só que aqui, num dia comum, o Senhor resolveu responder, aprove ao Senhor responder Zacarias. E a minha oração é que hoje Deus também possa estar respondendo vidas aqui neste lugar. Estamos conectados pela internet, mas eu consigo contemplar que nós estamos no mesmo lugar. Então eu creio que o Senhor nesta noite pode sim estar respondendo a qualquer um de vocês. Aprove o anjo do Senhor aparecer para Zacarias naquele dia e dizer: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho. Agora, meus irmãos, se nós lemos o livro de Lucas, no capítulo 1, o restante, os anteriores, nós não vemos Zacarias em momento algum orando, para dizer que essa palavra do anjo teria mais coerência. É porque aqui o anjo está relembrando Zacarias, possivelmente, da oração que ele fez há anos atrás. Certamente quando ele ainda era jovem. Certamente quando ele entendeu o estado de Isabel. Então, provavelmente, ele orou. Ele clamou. Ele certamente passou dias, meses, acredito eu que até anos. Só que aí ele viu que não era da vontade do Senhor. E sendo assim, ele se manteve. Ele falou: se o Senhor fizer, ou se o Senhor não fizer, ele continua. Então, sendo assim, eu vou continuar servindo a Deus. E com o passar do tempo, Zacarias
se esqueceu, ele se conformou, ele aceitou aquela situação. Ele entendeu que, mesmo que Deus não fizesse, o Senhor continuaria sendo Deus. Até que então aprove o Senhor mandar uma mensagem dizer: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Eu não sei há quanto tempo vocês, meus irmãos, estão passando por algum problema, alguma frustração. Certamente vocês já oraram, certamente vocês já clamaram, e agora chegou naquele momento que a gente diz assim: está nas mãos do Senhor. E acredito que realmente tenha sido essa a postura de Zacarias: Senhor, está nas tuas mãos. Sabe? Zacarias parou de clamar, Zacarias parou de orar, Zacarias entendeu que se não aconteceu até aquele momento, é porque não era da vontade de Deus. Naquele momento. Então, está nas suas mãos. A palavra do Senhor diz que quando Jó ele foi curado, quando o cativeiro, quando o problema da vida de Jó foi virado, foi porque ele orava pelos seus amigos. E muitas pessoas tendem a achar que o problema, a chave ali, o segredo, é que Jó orava pelos seus amigos. Não! O mistério, a revelação ali é que Jó entendeu que se Deus quisesse curar ele, já teria curado. Então, já que Deus ainda não está fazendo pela minha vida, eu vou clamar pelo meu próximo. Independente de ser amigo, independente de ser um familiar, independente de ser um inimigo, eu vou clamar pelo meu próximo. Eu vou clamar para que Deus possa intervir sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida daqueles que ainda não foram libertos, sobre a vida daqueles que ainda precisam ser alcançados pela graça e pela misericórdia. E foi isso que Zacarias fez aqui. Zacarias esqueceu da oração. Zacarias esqueceu que um dia ele havia pedido ao Senhor que Deus pudesse abençoar. E a bênção chegou. E o anjo disse: não temas. Deus está falando para mim e para algumas pessoas aqui: não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aleluias. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. E é claro que depois que a gente lê a história, todo o capítulo, a gente vê que houve aí alguns percalços. Zacarias, de imediato, ele duvida e por isso ele fica mudo, mas a gente vê que a promessa do Senhor se cumpriu, independente da idade de Zacarias e de Isabel serem avançados, independente de Isabel até o momento ser estéril, a promessa do Senhor se cumpriu. E se cumpriu porque Zacarias e Isabel entenderam que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E por este motivo, eles eram justos perante ao Senhor. Eles eram honestos, eles eram fiéis ao Senhor, independente do cenário que eles viviam ou não. Então, a minha oração é que nesta noite nós tenhamos esse entendimento, que o Senhor possa aplicar sobre nós essa maturidade de entendermos que, independente dos cenários que estão sendo apresentados em nossas vidas, que nós possamos manter a nossa vida em retidão, de forma honesta, de forma fiel ao Senhor, entendendo que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e que o nosso lugar é sempre na presença. Independente dos percalços, dos vendavais, o Rei nunca vai nos perceber se nós estivermos ausentes. Nós precisamos estar na presença. E até aqui o Senhor me entregou para compartilhar com os meus irmãos nesta noite. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.